Receber um diagnóstico de TDAH na vida adulta, olha, geralmente traz um turbilhão de dúvidas. Hoje a gente vai desvendar uma nova forma de entender e, mais importante, de dominar essa condição, com foco total no poder da autorresponsabilidade. A ideia aqui é bem clara: transformar o diagnóstico. Ele não é um ponto final, de jeito nenhum. Ele é o ponto de partida para uma vida muito mais estratégica e consciente. Então, o primeiro passo é a gente questionar a ideia mais comum sobre o TDAH, porque o próprio nome, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, já faz a gente pensar que o problema é a falta de atenção. Mas a perspectiva que vamos explorar agora é bem diferente. E essa metáfora é simplesmente brilhante. Não se trata de falta de energia ou de capacidade. Na verdade, é o contrário. O cérebro com TDAH é como um motor V8, super potente, cheio de ideias de criatividade. O problema não está na potência, está no sistema de controle. É como se os freios e o painel de comando simplesmente não respondessem na hora certa. E o conceito central que explica essa falha de controle é a miopia temporal. O que é isso? É uma dificuldade biológica de enxergar as consequências futuras das nossas ações de agora. A pessoa até sabe o que precisa fazer, mas na hora H, ali no ponto de desempenho, a conexão entre o que se sabe e o que se faz falha. É um verdadeiro abismo entre o saber e o fazer. Para a gente entender melhor essa falha no ponto de desempenho, a gente precisa dar uma olhada no sistema de gerenciamento do cérebro, as famosas funções executivas. Pensa nelas como se fosse um GPS interno que guia a gente. No TDAH, esse GPS está, digamos, um pouco desafinado. Vamos ver como cada uma dessas funções aparece no dia a dia. A primeira, e talvez a mais crucial de todas, é a inibição. É literalmente o pedal de freio do cérebro. Sabe, aquela capacidade de dar uma pausa de um microsegundo antes de falar ou de agir. É aquela pausa para pensar antes de fazer. E na prática, o que um freio fraco causa? Bom, causa aquela situação de interromper os outros no meio de uma frase. E não é por maldade ou falta de educação. É um impulso que não foi contido a tempo. Ou então fazer aquela compra por impulso, sem nem pensar no orçamento do fim do mês. A ação vem muito antes da reflexão. A segunda função é a memória de trabalho visual. É a nossa capacidade de ver imagens na mente para guiar nossas ações. É tipo o olho da mente, que lembra do passado e ajuda a gente a projetar o futuro. E quando essa função falha, acontece aquele clássico: longe da vista, longe da mente. A pessoa esquece onde deixou as chaves porque o cérebro não tirou uma foto da cena. Ou então, olhar para um projeto enorme se torna paralisante, porque é quase impossível visualizar o passo a passo necessário para chegar até o final. Aí a gente chega na memória de trabalho verbal, que é basicamente a nossa voz interna. Aquele monólogo que fica na nossa cabeça dando instruções, lembrando o que a gente precisa fazer, nos mantendo no caminho certo. É o nosso guia particular falando com a gente o tempo todo. E quando essa voz interna simplesmente some no meio do caminho? É exatamente por isso que alguém pode andar até a cozinha e, quando chega lá, não ter a menor ideia do que foi fazer. A instrução mental se apagou. O mesmo acontece na hora de seguir uma receita ou um manual de montagem com vários passos. A quarta função é a autorregulação emocional. É a nossa capacidade de usar a razão para modular o que a gente sente. Pensa num termostato interno, que ajuda a gente a não superaquecer nem a congelar diante das situações da vida. Sem esse termostato emocional bem regulado, uma fechada boba no trânsito pode virar um acesso de fúria. Ou uma crítica construtiva no trabalho pode ser sentida como um ataque pessoal devastador que leva à paralisia total. A intensidade da emoção não bate com o tamanho do gatilho, sabe? Agora, uma função executiva crucial: a automotivação. É a habilidade de gerar a própria energia, o próprio impulso para fazer tarefas que não têm uma recompensa logo de cara. É o nosso motor interno que faz a gente continuar, mesmo quando as coisas são bem chatas. Isso nos leva direto para o coração do problema da procrastinação. Não é preguiça, gente, não é falta de caráter. É uma dificuldade biológica real de gerar a dopamina necessária para começar aquelas tarefas que são importantes, mas que não são nada estimulantes. Tipo, declarar o imposto de renda. Ok, então o ponto crucial é: depois de entender tudo isso, o que se faz? O diagnóstico não pode ser uma sentença, de jeito nenhum. Ele tem que ser um mapa. E é aqui que entra a grande virada de chave, a mudança de mentalidade, de se ver como vítima para se tornar um estrategista da própria vida. Essa comparação mostra perfeitamente a mudança. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC,
Ajuda muito nessa virada de chave. Em vez de pensar, eu sou assim e não posso mudar, a pessoa começa a se perguntar, ok, meu cérebro funciona de um jeito específico. Então, quais ferramentas e estruturas eu posso construir aqui fora, ao meu redor, para funcionar melhor? Isso é assumir a responsabilidade. E a gente não pode esquecer que a biologia tem um papel gigantesco aqui. Para conseguir construir essas estruturas externas com eficiência, muitas vezes é preciso primeiro estabilizar o terreno interno. E é por isso que a medicação é vista como uma ferramenta fundamental nesse tratamento. Esse número é muito impactante. Olha só, a fonte indica que o TDAH tem uma base genética de aproximadamente 80%. Ou seja, não é uma questão de força de vontade, é uma condição neurobiológica. Entender isso é o primeiro passo para abandonar a culpa e abraçar de vez a estratégia. E essa analogia, nossa, ela resume perfeitamente o papel do medicamento. Não é uma pílula mágica, é como colocar óculos. Os óculos não leem o livro sozinhos, mas eles permitem que a pessoa enxergue as letras com clareza para que o esforço dela de ler realmente funcione. A medicação ajusta a química do cérebro para que as estratégias de organização e a terapia tenham onde se segurar. Certo. Então, com mentalidade de estrategista e o suporte biológico adequado, o próximo passo é botar a mão na massa. É hora de construir um sistema externo confiável para compensar aquele GPS interno que às vezes falha. A regra de ouro é uma só: externalizar. Tirar da cabeça e colocar no mundo. Se o tempo é uma coisa abstrata, ele precisa se tornar visível com um cronômetro, com alarmes. Se a memória falha, o jeito é usar e abusar de listas, post-its. E o mais importante, preparar o ambiente no ponto de desempenho. Se o problema é esquecer as chaves, a solução é simples: um gancho de chaves exatamente ao lado da porta. É facilitar o acerto. Essa aqui é uma técnica simples, mas muito poderosa para vencer a procrastinação. Quando aquela parede de resistência aparecer, não adianta lutar contra ela. O negócio é reconhecer, ok, é meu cérebro pedindo dopamina. E aí, em vez de pensar na tarefa inteira, é só negociar. Vou fazer só por 3 minutinhos. Muitas vezes, só o fato de começar já quebra a inércia. E essa metáfora final amarra tudo de um jeito perfeito. Ela resume toda a jornada de autodomínio. A parte biológica pode ser ajustada com a medicação, que com certos freios. As habilidades, o como dirigir, podem ser aprendidas com a terapia. Mas, no fim do dia, a direção, o propósito, as escolhas, tudo isso pertence a quem está no volante. E essa é a pergunta que fica. O diagnóstico não é um destino. Pelo contrário, é como receber as chaves do carro junto com o manual de instruções. Ele abre as portas para a autoaceitação, para o uso de ferramentas que realmente funcionam e, acima de tudo, para a responsabilidade de assumir o controle e dirigir a própria vida na direção que se deseja. A jornada do autodomínio começa agora.